Boa, boa, rapaziadinha. E aí, suave? Vocês estão da hora? Hoje nós vai trocar mais uma ideia sobre filosofia. Dessa vez nós vai conversar sobre Matrix. É, filmão, monstro. Falei que nós vamos trocar essa ideia, não falei? Então, nós vai trocar essa ideia. Por isso mesmo que, mano, pelo filme ser recheado de referências filosóficas, esse vídeo vai ficar um pouco maior, cerca de 10 minutos. Já tentei gravar ele já várias vezes, mas eu falo muito, eu me empolgo falando, então sempre extrapola. Então esse vídeo vai ser um pouco mais longo. E eu falo já outra coisa também. Se você não assistiu Matrix, por favor, pausa o vídeo, abre uma guia, joga aí Matrix Online, assiste o bagulho e depois você vem aqui e pega as referências. Porque, mano, se você ver esse vídeo aqui primeiro, vai perder a graça o filme depois que você ver, tá ligado? O filme não deixa de ser bom, o filme é pesado. Só que, mano, não vai ficar tão da hora assim. Pique assistir Sexto Sentido com spoiler, tá ligado? Não dá certo, mano. Tipo, dá certo, mas não dá tão certo quanto poderia dar, tá ligado? Então vamos aí. O que fala Matrix? O filme conta a história de um programador chamado Thomas Anderson, que vive na monotonia de trampo, goma, e à noite ele decide dar uma tumultuada nas interwebs, dar hackeada ali sob o vulgo de Neo. Parênteses. O nome dos personagens, de alguns personagens, diz muito sobre a função que eles cumprem no enredo. Então, Neo em latim significa novo, e isso dá mais ou menos uma pista pra gente do que o Neo pode trazer de novo nessa história. Fecha parênteses. Então o Neo vive nessa monotonia, dá uma hackeada à noite, e aí quando ele dá a hackeada à noite, dá tipo um bug no PC dele ali, com uns bagulho verde piscando, pá, e aparece: o que é a Matrix? E aí ele fica encucado com isso. O que é a Matrix, mano? Parênteses. Quando estavam divulgando o filme, tinha um teaser trailer. Eu não sei se é o único, se pá é o único. Tinha um teaser trailer que aparecia os mesmos bugs verde na tela. E aí aparecia o que é a Matrix e a data de lançamento. Cê é louco. Aprende a fazer marketing aí no bagulho. Fecha parênteses. E aí o Neo, de repente, ele conhece um cara chamado Morpheus. E o Morpheus fala o seguinte pra ele: aí, Neozão, as notícias, mano, se pá que você não conhece a verdade. Se pá não, você não conhece a verdade. Mas, felizmente, você pode vir a conhecer. Se você tomar essa pílula vermelha, você conhece a verdade. Se você tomar essa pílula azul, suave, mano. Você vai viver o seu mundinho, você vai acordar como se a gente estivesse num sonho. Como se a gente estivesse num sonho. Então, olha só, o Neo encontra o Morpheus como se fosse um sonho, como se ele estivesse num sonho. E o Morpheus diz: ó, se você tomar a pílula azul, você continua a sua vida normal, como se você estivesse num sonho. Esse encontro aqui vai ser como se você estivesse num sonho. Outra curiosidade: Morpheus também é o nome de um deus grego que aparecia no sonho das pessoas sob várias formas diferentes. Então, por exemplo, ele poderia aparecer nos meus sonhos sob a forma do Kendrick Lamar. Sei lá, no sonho da minha mãe, ele poderia aparecer como o Cid Moreira, tá ligado? Então, nesse sentido do Morpheus assumir outras formas, uma outra curiosidade é que a raiz da palavra Morpheus, esse morph, M-O-R-F, ele pode ser visto em outras palavras no português, por exemplo, como morfologia. A morfologia é o estudo de, né, o logia é estudo de, logia vem de logos do grego, que pode ser traduzido como argumento, discurso, palavra, estudo. Esse logia, esse sufixo pode ser encontrado em biologia, antropologia, sociologia. E morfo, que tem a mesma raiz de Morpheus, é a forma. Então a morfologia é o estudo das formas das palavras, seja em português, seja em inglês. Fecha parênteses. Então, o que acontece? O Neo acaba tomando a pílula vermelha. Ele decide descobrir a verdade. Que verdade é essa, Vinão? Tenebrosa. É uma verdade sinistra. Na verdade, o que o Neo, onde o Neo estava, ele descobre que o Neo... Nossa, falei tudo enrolado. O Neo descobre que ele estava, na verdade, em uma simulação controlada por máquinas, simulação chamada Matrix, que é controlada por máquinas, e o mundo já não é o mesmo. Ele sai pique um casulo, ele sai como se ele estivesse no útero, como se ele estivesse saindo de um útero. Por que útero? A raiz de Matrix
vem de mater em latim, mater é mãe, que em grego é mater, e dá essa ideia de início da vida. Então, se eu não me engano, a palavra matrix tem o sentido também de útero. E aí isso pode ser entendido como uma referência ao casulo que o Neo sai quando ele sai da Matrix. E ele sai pique um bebê mesmo, tipo, só que um bebê de lagarto, tá ligado? Ele sai tipo branco, com as veias aparecendo, sem sobrancelha. Mano, pessoas sem sobrancelha dá uma diferença. Não sei se vocês estão ligados. Porque, mano, a gente se expressa muito pela sobrancelha, né? Eu, pelo menos, me expresso demais pela sobrancelha. E uma pessoa sem sobrancelha é uma diferença. Joga aí algum famoso que você conhece sem sobrancelha no Google pra você ver. Dá diferença. Mas, enfim, acabei viajando. Qual que é o ponto? O ponto é que o Neo descobre que ele tá nessa simulação e que a realidade é uma realidade pós-apocalíptica. O mundo está sendo controlado por robôs e ele se encontra na posição de sobrevivente. Bom, é isso que nos interessa. Depois, todas as ações, blá blá blá, isso não interessa. O que é importante a gente notar aqui? Que o Matrix ele tem dois momentos principais. Um que é o momento que o protagonista está aprisionado, ele tá dentro quando ele ainda está dentro da Matrix. E o segundo que é o momento de libertação, justamente quando ele sai da Matrix. Ora, que outra pessoa pensou nisso na história? Platão. Num dos diálogos que Platão escreveu, a República, mais precisamente no livro 7º, tem o diálogo de Sócrates com o Glauco, e o Sócrates expõe a seguinte situação para ele. Eu não lembro por que eles estavam discutindo aquilo, mas o Sócrates fala assim: e aí, Glaucão, é o seguinte, imagina aí que tem várias pessoas acorrentadas em uma caverna, e elas estão acorrentadas, totalmente acorrentadas, desde que elas nasceram, e o pescoço delas também está acorrentado, de tal modo que elas só conseguem enxergar as sombras que estão na parede da frente delas. Ou seja, imagina aí, rapaziada, uma fila de várias pessoas, assim, tipo, posicionadas só pra frente. Imagina que elas estão com aquele, sabe aquele bagulho que o cavalo usa pra tampar a visão lateral? Só conseguem enxergar pra frente e elas só enxergam as sombras que estão nessa parede. Como que essas sombras são projetadas? Atrás das pessoas tem uma fogueira e passa a pessoa, mano, acontecem as coisas ali, passa de frente pra fogueira e aí a sombra dessas coisas são projetadas na parede da frente, certo? E aí as pessoas, os prisioneiros, só conseguem enxergar as sombras que estão sendo projetadas nessa parede. E aí o que acontece? Um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai da caverna e no momento inicial ele tem um ofuscamento dos olhos, por causa do brilho do sol. Como é que é aquela rima do Freud? Sei lá, mano. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Acho que é isso que o Freud fala. Em não sei o que social. Esqueci o nome da música. Joga aí, Freud. É um som que ele tá no... O clipe, ele tá no mercado com a camisetona. O som é pesado, da hora. Então, o prisioneiro que consegue se libertar, ele tem um ofuscamento inicial e aí ele consegue enxergar as verdadeiras formas, as ideias das coisas que antes ele só enxergava a sombra delas. Então, o que acontece? Esse prisioneiro, depois que ele sai, ele consegue ver a realidade, ele consegue ver a verdade das ideias. E aí, é óbvio que em Matrix, esse prisioneiro é o Neo. Tanto Matrix quanto o Mito da Caverna trata da história de um prisioneiro que está em dois momentos. Primeiro, ele está preso nas correntes ou na Matrix. E o segundo momento é o que ele se liberta. Ele sai da Matrix. Ele se liberta das correntes. Certo? Então, o que acontece depois que o prisioneiro vê a verdade e consegue enxergar as verdadeiras formas? Tem interpretações, tem versões, aliás, do Mito da Caverna, que o prisioneiro volta para dentro da caverna tentando alertar seus companheiros, e aí a rapaziada simplesmente mata ele. O que isso quer dizer?
Bom, basicamente, a rapaziadinha não tava preparada pra sair da Matrix. A rapaziadinha não tava preparada pra sair da caverna. Não à toa, tem um personagem no filme que cumpre exatamente essa função. A função de não querer sair da caverna e gostar da ignorância. Que é o personagem Cypher. É o maninho, eu não sei se é o nome dele mesmo, mas é o maninho que trai o Morpheus e o Neo, que ele tá jantando com o agente Smith, e aí ele diz, mano, por que eu tenho que destruir a Matrix? Por que eu tenho que conviver com a dura realidade que tá o mundo? Eu posso, mano, simplesmente ficar intocado ali, comendo meu bife nessa simulação aqui, e eu tô tendo os mesmos prazeres, eu tô sentindo como se eu tivesse sentindo no mundo real. Então, mano, pra mim é muito mais confortável ficar aqui. Entende? Então essa aqui é a fita, uma das fitas que Matrix ensina pra gente. Que é difícil sair da Matrix, mano. Custa. Custa esforço, custa disposição, custa visão. Será que você vai querer sair mesmo da Matrix? Eu não sei, mano. Eu acho que eu não sairia da Matrix não, tá ligado? Apesar de eu ser filósofo, parênteses. Quem era o protagonista... Quem era o prisioneiro que consegue se libertar do mito da caverna para Platão? Platão, ele tem um fetiche com o filósofo, né, rapaziada? Não à toa que ele, mano, ele retratava de uma maneira muito positiva a figura do Sócrates. Para ele, o maninho que saía da caverna era o filósofo. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna, se libertar das correntes das opiniões comuns, aquelas opiniões que são impostas pra gente desde que a gente... nasce e que muitas vezes a gente não sabe nem se é a gente mesmo que está pensando. O filósofo consegue se livrar dessas opiniões comuns e enxergar as formas, as formas inteligíveis, as ideias. Consegue acessar o mundo das ideias, que é um mundo de abstração, e essas ideias, elas devem ser entendidas como entidades abstratas inteligíveis. Por isso que elas são ideias e elas estão em outro plano. Então, bom, façam críticas também ao mito da caverna. Pra mim, isso daí reforça a ideia de que o filósofo é o cara que tá na Torre de Marfim, que tá a par do mundo. Mas o ponto central é esse. É duro sair da Matrix. Muita gente não quer sair da Matrix. Isso te lembra alguma fita? Se te lembrar, comenta aí o que te lembra. Comenta também se você sairia da Matrix ou não. E é isso, rapaziada. Forte abraço. E, mano, fiquem na Matrix, que é a sua goma. Por enquanto. Mas precisa. Demorou? Forte abraço.